Beleza. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Se estiver me ouvindo bem, manda um ok, por favor. Ok, obrigado. Desculpe, mas aqui minha internet está caindo toda hora. Eu estou usando 3 internets diferentes e caiu 2 delas, tá? Ok? Então, vamos começar nossa aula de hoje. Então, na página 73, trabalha-se sobre as frações equivalentes. Ok? Mas o que são frações equivalentes? Vamos lembrar. São frações criadas quando multiplicamos o numerador e o denominador de uma fração por qualquer número natural diferente de zero. Então, sempre que você pegar uma fração e multiplicar o numerador e o denominador, você vai criar uma fração equivalente a ela. Uma fração diferente, mas que ela vale a mesma porção, a mesma quantidade do que aquela fração antiga que você tinha. Então, frações equivalentes são frações diferentes que representam a mesma quantidade, a mesma porção na matemática. Ou seja, existem hoje infinitas frações que são equivalentes a uma fração qualquer. Infinitas. Por que infinitas? Porque para criar uma fração equivalente, você tem que multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, e nós sabemos que os números são infinitos, consequentemente, uma fração equivalente também ela torna-se uma fração infinita. Infinita. Mas basta fazer o quê? Multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Não pode ser diferente. Tem que ser pelo mesmo número. Outro fator importante. Existe uma propriedade fundamental das frações que para você provar, justificar que uma fração é equivalente a outra, basta você pegar as duas frações e multiplicá-las, como está na sua apostilazinha aí, cruzado. Cruzado de que forma? São duas frações. Cada uma vai ter numerador e denominador. O numerador de uma vezes o denominador da outra tem que ser igual ao numerador pelo denominador. Quando você multiplica cruzado e o valor que você encontra é o mesmo, nós dizemos hoje que as frações são equivalentes. Essa é uma propriedade que justifica se ela é equivalente ou não. No seu livrinho, na página 73, lá no final, ele mostra isso para você. Ele fala o seguinte, olhem bem. Encontre frações equivalentes para ajudar a comparar quantidades. Você consegue perceber alguma relação entre 1/3, 2/6 e 3/9? Analise os pares de frações a seguir e verifique se elas são equivalentes. Então, o primeiro par que ele te deu foi 1/3 e 2/6. Então, repare que uma fração, o numerador é 1, na outro denominador é 3. Na outro, o numerador é 2, denominador 6. Multiplicando um cruzado, ficaria 1 vezes 6 tem que ser igual a 3 vezes 2. 1 vezes 6, 6. 3 vezes 2, 6.
Então, são dois valores iguais, correto? Então, quer dizer o quê? Elas são frações equivalentes. Basta você encontrar o mesmo resultado que elas tornam-se equivalentes. A outra que te dá 1/3 e 3/9. Então, vou fazer a mesma coisa. 1 vezes 9 tem que ser igual a 3 vezes 3. 1 vezes 9 é 9. 3 vezes 3 também é 9. São resultados iguais. Quando isso acontece, eu posso afirmar que as frações são equivalentes. O último, 2/6 e 3/9. Então, 2 vezes 9 tem que ser igual a 3 vezes 6. 2 vezes 9 dá 18. 3 vezes 6 também dá 18. São o mesmo resultado. Quer dizer o quê? São frações equivalentes. Outro fator importante, se você observar, olha que interessante. Tinha lá 1/3. Multiplica 1/3 por 2. O numerador e o denominador. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Daria 2/6. Olha bem. Agora, multiplica esse 1/3 por 3. Numerador e denominador. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Repara que os valores são, teoricamente, os mesmos. Mas eu multipliquei 1/3 por 2 e 1/3 por 3. E as frações que eu obtive, 2/6 e 3/9, são chamadas de frações equivalentes à fração 1/3. Elas são frações diferentes que representam a mesma quantidade. Na página 74 agora, ele trabalha algumas questões vinculadas no caso, às frações equivalentes. Ok? Dura número 1. Número 1. Utilizando a propriedade fundamental das frações, escreva um conjunto com 5 frações equivalentes a 3 meios. Então, eu quero escrever 5 frações equivalentes a 3 meios. Mas como eu faço isso? Multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número. Geralmente, se escolhe na ordem, para ficar mais simples. Por exemplo, se eu multiplicasse por 1, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. Daria o próprio 3 meios. Se eu multiplicar agora por 2, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Daria 6 quartos. Se eu multiplicasse por 3, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Se eu multiplicar por 4, 4 vezes 3, 12. 4 vezes 2, 8. E se multiplicar por 5, 3 vezes 5, 15. E 2 vezes 5, 10. Então, eu criei, repare, um conjunto com 5 frações equivalentes. São frações diferentes, mas que valem a mesma quantidade. Porque eu multipliquei numerador e denominador pelo mesmo fator numérico. Então, as frações equivalentes que eu montei foi 3 meios, 6 quartos, 9 sextos, 12 oitavos e 15 décimos. Poderia continuar. Multiplicar por 6, por 7, por 8. O que você não pode esquecer é que tem que multiplicar sempre o numerador e o denominador pelo mesmo número. Isso que é importante. Questão de número 2. Determine 2 frações equivalentes para as frações a seguir. Aqui apenas 2 agora. A fração original, letra A, era 3 quartos. Então, vou multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, 6 oitavos. Vou multiplicar agora por 3. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 4, 12. Então, 9 dozeavos. Então, 6 oitavos e 9 dozeavos. Foi montado. Letra B. A fração agora é 1 oitavo. Vou inicialmente multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2. 8 vezes 2, 16.
2,16 avos. Olha que interessante a resposta que ele me deu. O que ele fez agora? Multiplicou por 10, para vocês verem. 1 vezes 10, 10. 8 vezes 10, 80. Elas são equivalentes. Porque eu multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo número. Você poderia multiplicar por 5. 2 vezes 5, 10. 12 vezes 5, 80. Então, 10, 80 avos. Seria também equivalente. Então, basta você multiplicar... Opa, aqui, peraí. Basta você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo fator numérico que você obtém frações equivalentes. Letra C. A fração original era 5 sétimos. Então, foi multiplicado inicialmente aí na tua telinha por 3. 5 vezes 3, 15. 7 vezes 3, 21. Então, 15, 21 avos. Equivalente. Vou multiplicar agora por 4. 5 vezes 4, 20. 4 vezes 7, 28. Então, 20, 28 avos. Então, de novo, por que são equivalentes? Porque eu multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo fator numérico, pelo mesmo número. Letra D. A fração original era 9 onzeavos. Multiplicou-se inicialmente por 3. 9 vezes 3, 27. 11 vezes 3, 33. Então, 27, 33 avos. Depois multiplicou-se por 5. 9 vezes 5, 45. 11 vezes 5, 55. Então, deu 45, 55 avos. Mas vocês devem ter notado que basta você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, você vai criar frações equivalentes. Não importa o número. O que eu tenho que fazer é multiplicar sempre numerador e denominador. Isso que é importante, você guardar sempre a sequência. Numerador e denominador. Na questão de número 2, ele fala o seguinte: determine o valor, na número 3, determine o valor das lacunas nas frações a seguir. Ele já me dá frações equivalentes, faltando um elemento para que ela seja completada. E quer que você determine qual é esse elemento. Inicialmente, se você observar, teve 6 décimos, foi igual. O numerador eu não conheço. O denominador é 50. Eu não sei quem é. Agora, observe, fração equivalente é quando você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número. Tem que ser o mesmo número. Agora, observe que ele me deu os dois denominadores. O inicial era 10, passou a ser quanto? 50. Que valor vezes 10 vai dar 50? Se você observar, é o 5. 10 vezes 5 é 50. Então, eu tenho que multiplicar sempre o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se eu multipliquei o denominador por 5, logicamente, eu vou multiplicar o numerador por 5. Então, 6 vezes 5, 30. Então, ficaria 30, 50 avos. Letra B. Tem lá 3 nonos, tem uma fração 1, embaixo um denominador que eu não conheço. Agora, repara o seguinte, 1 foi para 3. Agora, um número qualquer tem que pular para 9. De 1 para 3, aumentou quantas vezes? Que valor vezes 1 chega em 3? É o próprio 3, né? 3 vezes 1, 3. Agora, que valor vezes 3 vai dar 9? Pensa em tabuada. É o 3. 3 vezes 3, 9. Ou seja, então a fração que faltava lá era 1/3. O meu denominador era o 3. Letra C. Tem lá alguma coisa sobre 5. Igual a 24 30avos. Reparem que eu conheço os denominadores. Inicialmente era 5, pulou para 30. Que valor multiplicado por 5 dá 30? Pensa um pouquinho. Que valor vezes 5 dá 30? Será que é o 5?
5 vezes 5 é 25, então não é. Será que é o 6? 5 vezes 6, 30. Opa, tem uma 30, é o 6, né? 5 vezes 6, 30. Então, o número que eu multipliquei, no caso, é o 6. Agora, que valor vezes 6 é igual a 24? Pensa em tabuada aí. Qual é o número que, multiplicado por 6, é igual a 24? Que número vai ser? 4. 4 vezes 6, 24. Ou seja, o valor que faltava aqui é o valor número 4. Então, pensa aí. É só tabuada. Eu tenho que saber fazer tabuada. E a letra D, 8 sobre um denominador que eu não conheço, é igual a 16 40avos. Reparem que eu tenho agora os numeradores. 8 foi para 16. Que valor vezes 8 dá 16? Pela tabuada é o 2. 8 vezes 2, 16. Então, lembrando que o valor que eu multiplico o numerador, eu faço a mesma coisa com quem? Com o denominador. Então, o valor aí é o 2. Agora, que valor vezes 2 vai dar 40? Pensa um pouquinho. Qual é o número que, multiplicado por 2, vai dar 40? Se você observar o número 20, 20 vezes 2, 40. Então, quer dizer, o valor que faltava para a gente aí é o número 40, nosso novo denominador. Então, observe que as frações equivalentes, elas são criadas sempre que multiplicarmos o numerador e o denominador de uma fração qualquer pelo mesmo número, diferente de zero, é lógico, mas pelo mesmo número. Então, eu trabalho através das chamadas multiplicações. Ou seja, nesse caso, o que é importante? Eu saber a tabuada. A tabuada define se eu sei fazer corretamente a multiplicação ou não. Ok? O jogo começa na página 75. É um jogo feito em duplas, correto? A meta é conseguir colocar 4 fichas na posição vertical, quer dizer, em pé, horizontal, deitada, ou inclinada, que é diagonal. As regras são as seguintes. As duplas decidem no par ou ímpar quem inicia o jogo. Depois, o primeiro a jogar lança os 2 dados. Com os números que aparecerem, o jogador vai montar uma fração, sendo que o menor valor é o numerador e o maior valor é o denominador. Tá? E vai escolher uma representação que seja equivalente à fração que ele criou. Tem que ter no tabuleiro. Agora, o adversário depois faz a mesma coisa. Se o jogador formar uma fração que já tenha todas as suas equivalências já marcadas, ele passa a vez. Se o jogador tirar dois valores iguais, ele passa a vez. Vence o jogo quem conseguir colocar 4 fichas seguidas, como eu acabei de falar. Então, na página 76, número 1, ele fala o seguinte: o que é preciso tirar nos dados para conseguir marcar a fração 7/14avos? E depois a fração 5/10. E essas duas frações, elas são equivalentes. Então, para você tirar um dado coisas equivalentes, tem que tirar números semelhantes. No caso, temos múltiplos. 1 e 2, 2 e 4, ou 3 e 6. Se eu tirar esses valores, logicamente, eu vou conseguir montar frações que sejam equivalentes. Porque os dados para a gente, eles são dados de 1 até 6. E eu vou lançar 2 dados. Tá? Aí a outra pergunta que ele faz é o seguinte: 7/14avos e 5/10 são equivalentes? Como é que eu posso provar que duas frações são equivalentes? Basta multiplicar os elementos cruzados. Então, quer dizer o quê? 7 vezes 10 teria que ser igual a 5 vezes 14. Nós vimos anteriormente na propriedade. 7 vezes 10, 70. Tá certo? 5 vezes 14, 70. São valores iguais? Sim. Por serem iguais,
nós dizemos que as duas frações, 7/14 e 5/10, são equivalentes. Olha que interessante, elas são equivalentes. Já vou ler de uma vez a questão de número 2, depois eu balanço na tua telinha. Identifique dois pares de frações equivalentes no tabuleiro. Então, tem várias, mas o que foi colocado aqui? 5/10, 7/14 e 6/12. Ou 6/9 e 8/12. Ou 4/12 e 5/15. Todas essas são frações equivalentes. Ok? Todas essas. Então, tá aí as questões 1 e 2, tornam frações equivalentes. O próximo tópico que eu acho muito importante, queria até que vocês marcassem com marca-texto aí no seu livrinho mesmo, são as chamadas simplificações de frações. A simplificação de frações, ela é o contrário das frações equivalentes. Frações são equivalentes quando você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número. Você vai criar frações equivalentes. Quando eu falo em simplificação de frações, é a operação inversa. Eu vou ter que dividir, olha bem, dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número até ela chegar na forma mais simples possível na matemática. E a forma mais simples possível, ela é chamada de fração irredutível. É quando você não tem mais o que fazer com aquela fração. Não tem como você chegar nela na forma mais simples possível. Então, simplificação de frações é muito importante, pois toda fração tem que ser, se possível, simplificada. E para que isso aconteça, nós temos que dividir o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número até ela chegar no valor mais simples possível. Então, simplificação é dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Olha bem, mesmo número. Aí agora ele fala uma situação, investigue. Olha que interessante. Dada a fração 60/24, determine 5 frações equivalentes de forma que os termos numerador e denominador sejam menores do que os representados. Então, inicialmente, qual era o valor? 60/24. O que acontece na matemática? São números pares. Eu vou dividir por 2. Então, 60 por 2 dá 30/12. Divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Olha bem, 30/12. Eu posso também dividi-los por 3. 60 por 3 dá 20. 24 por 3 dá 8. Olha, 20/8. Uma outra fração. Eu posso dividir por 4 também. Daria 15/6. Poderia dividir por 6. Daria 10/4. Eu poderia dividir por 12. Daria 5/2. Agora, se você observar, não tem mais nenhum número que eu poderia criar. Então, eu escrevi aí 5 frações menores que a inicial, mas com tamanhos reduzidos. Ok? E número 2, qual é a fração correta no caso? A menor possível que eu achei é 5/2. Então, o resultado para você é 5/2.